Graça e paz para a igreja, amém? Oh glória! As crianças vão descer, amém? Podem ir, que o Senhor possa estar ensinando as nossas crianças o caminho, que elas devem andar. Diz a palavra que quando a gente ensina a criança, quando ela cresce, ela não esquece. Ela sabe o caminho. Ainda que no momento de achismo, de rebeldia queira, mas quando aprende, a palavra fica guardada lá dentro. Não deixe de ensinar os seus filhos, não deixe de falar essa palavra para os seus filhos. Em nome de Jesus, glória a Deus. Eu vou estar lendo um pedacinho pequenininho da palavra que está no livro de Tiago. É uma palavra bem conhecida. Tiago, capítulo 4. Verso 7 diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor Deus, que a Tua palavra, Senhor, que vai ser ministrada nesta noite, Pai, possa ter a liberdade de entrar dentro de nós, Senhor Deus. Que não haja, Senhor, nenhum impedimento para que esta palavra entre pelos nossos ouvidos e provoque cura dentro de nós. Que não haja nenhum impedimento para que esta palavra, Senhor, possa nos ensinar, Senhor, a como devemos nos portar, como devemos guerrear. Em nome de Jesus, Senhor Deus, cerca, Senhor Deus, este lugar com uma muralha de fogo. Acampa, Senhor Deus, os teus anjos aqui neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus, quebra toda cadeia, toda barreira. Amarra, Senhor Deus, todo demônio, Senhor, que possa tentar impedir das pessoas ouvirem a Tua verdade, porque a Tua palavra é a verdade que liberta, Senhor, e nós precisamos dessa verdade. Que não haja nenhuma barreira, nenhum impedimento, em nome de Jesus. Glória a Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Glória a Deus. Temos muitas vezes, uma ideia errada de resistência. Muitas vezes nós queremos resistir ao nosso inimigo como se fosse uma luta física. Muitas vezes nós queremos resistir ao diabo como se estivéssemos numa luta, parecida essas lutas aí de MMA, como se a gente fosse um homem e o diabo fosse um outro oponente, a gente tentasse fisicamente resisti-lo e vencê-lo. Eu quero te dizer que se você tentar fazer isso, você vai se cansar, você vai ficar fadigado, e não vai adiantar nada. Quando a palavra diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós, essa luta, ela acontece no plano espiritual. Ela acontece com uma arma que não é carnal. Ela acontece de uma forma, irmãos, que os nossos olhos naturais nem veem. O Senhor não, você não vê, mas o socorro está ali. Em 2 Coríntios capítulo 10, esse tema, irmãos, é um tema assim, eu gosto muito de falar sobre esse tema.
Porque nós precisamos aprender a guerrear, precisamos aprender, sabe, a batalhar as nossas guerras, a não só levar para o pastor a nossa luta, a não só levar para o presbítero a nossa luta, sabe, a não só levar para as pessoas, falar assim: irmãos, orem por mim, orem por mim, orem por Deus. Quer que você ore, Deus quer que você entre na tua casa e vai ungindo tudo. Segunda Coríntios 10, verso 4 diz assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Preste atenção, aqui fala de levar cativo todo pensamento. A maior luta que nós travamos contra o nosso inimigo é aqui, ó, é na mente, é nos pensamentos, sabe, o pensamento, o inimigo ele tenta o tempo inteiro, o tempo todo, lançar pensamentos na nossa mente, pensamentos malignos, pensamentos que não são nossos. E quando nós aceitamos esses pensamentos como sendo nossos, nós abrimos uma porta para ele entrar e agir. Preste atenção, o inimigo, se ele fosse aparecer fisicamente, irmãos, todo mundo ia resistir a ele. Já pensou? Ele aparecer fisicamente, e ainda escrito ainda, ó, eu sou o capiroto, as pessoas iam resistir a ele na hora, não ia deixar ele entrar em casa, ia fechar a porta na cara dele, é ou não é verdade? Mas ele age de forma sutil, ele é sorrateiro, ele vai devagar, e o campo, preste atenção, o campo que ele trabalha é na mente do homem e da mulher. Como assim, pastor? Ele lança ideias. Já viu assim quando você, do nada você passa por alguém e de repente você não, pastor Paulo que fala muito isso, não vou com a cara de fulano, né? Aí vou fazer a piada aqui falando, você não tem que ir com a cara desse, tem que ir com a sua, né? Como que você vai com a cara do outro, né? Já viu isso? E às vezes você nem conhece a pessoa, você nunca conversou com a pessoa, mas sabe aquela coisa que parece que já é colocado um pensamento contra aquela pessoa? Quem já vivenciou isso alguma vez? Eu já, irmãos. Eu acho que todo mundo, na escola, no trabalho, sabe aquela coisa, já é colocada uma barreira, e a gente nem conhece a pessoa. Isso são pensamentos malignos. Você olha alguém na rua, no seu pensamento já vem um pré-julgamento. Que isso? E ele vai de forma sutil trabalhando, minando a pessoa aqui primeiro, na mente. Mas a gente tem uma ideia de resistir a ele fisicamente, como se nós fôssemos fortes. A nossa arma não é carnal. A arma que o Senhor está te dando, está te ensinando a usar, não é uma arma que você pega com as suas mãos naturais. É uma arma que você toma posse dela no mundo espiritual. É uma arma espiritual. Para vencer forças espirituais, é necessário armas espirituais. E a igreja hoje parece que dorme em relação a isso.
Parece que nós não fazemos mais questão de usar as armas que Deus tem nos dado. Ou nós jogamos nas costas do pastor, para o pastor usar. Vai lá, pastor, ora, jejua, intercede pelo povo, 24 horas por dia. Queridos, Paulo, o apóstolo Paulo, ele passava assim, a maior parte do tempo, quando a gente vai lendo os escritos de Paulo, a maior parte das cartas ele está preso, já começa por aí, irmãos, ele está preso, ele está doente, tem momentos que ele fala que está com frio, eu imagino com fome, sem tomar banho, mas a gente percebe o apóstolo Paulo, ele sabia lutar, irmãos, ele sabia lutar, porque o que o inimigo não conseguia arrancar dele no físico, maltratando, levantando pessoas para castigá-lo, para afrontá-lo, o inimigo tentava na mente dele, mas também não conseguia. Sabe, ele desses capítulos, é um relato assim para mim, é um dos relatos mais assim, apaixonantes. Que eu vejo o apóstolo Paulo declarar, sabe, quando ele começa ali no versículo 4, do capítulo 4, ele fala assim, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. A gente que não conhece, vai ler a Bíblia, né, sem conhecer, fala assim, pô, esse cara aqui, ele está no auge das bênçãos, né, está próspero, está rico, está com a despensa cheia, está preso, irmãos, sendo açoitado, sendo castigado por amor a Deus, por pregar que Jesus Cristo é o Senhor. E aí ele vai falando assim, ó, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Oh, glória a Deus. Se Paulo já escrevia isso nessa época, irmãos, quão perto está o Senhor hoje. Aleluias. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente, em Cristo Jesus. Pegou aí? Aonde o inimigo tenta, sabe, nos sabotar, aqui na mente, quando a gente começa a orar, levar diante do Senhor as nossas angústias, as nossas aflições, aquilo que nós não entendemos às vezes, até questionamos Deus por não entender. Paulo fala assim, ó, leva diante dele, porque a paz que excede aquilo que nós entendemos humanamente, essa paz, ela vai guardar o seu coração, ela vai guardar a sua mente. Então quando vier um dardo inflamado do inferno, para tentar entrar em nós, a gente vai estar com a nossa mente guardada em Deus, porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu tenho crido. Foi isso que Jó declarou no momento de total luta e desespero e angústia e dor. É essa certeza que nós temos que ter. Sabe, Paulo ele vai mais além. Ele vai falando assim, ó, finalmente, irmãos, aqui é a arma. Pega essa arma aqui para a sua vida. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável,
tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Paulo fala assim, ele fala para nós imitarmos ele. Ele está preso, machucado, doente, na maioria das vezes ele fala que está doente, mas ele se proíbe de pensar, oh Deus, ele se proíbe de pensar de forma errada, irmãos. É meio que assim, ó, eu posso estar passando tudo isso aqui, mas eu penso no que é verdadeiro, no que é justo, no que é amável. E eu acho que quando ele começava a pensar essas coisas, sabe, isso era o refrigério para ele, porque ele sabia para onde ele estava indo. Sabe, o inimigo tenta atacar a gente na mente, para a gente duvidar do amor de Deus, irmãos. O inimigo tenta nos atacar, para a gente duvidar até do sacrifício que ele fez por nós. É aqui, a guerra é aqui, ó. A guerra não é física, não. Você acha que o inimigo não soprava no ouvido de Paulo? Você vai morrer, cara. Para de pregar essa palavra aí, você está preso, você está doente, você vai morrer nesse calabouço aí, ó. Ele devia ouvir essas vozes o tempo todo. E sabe como é que ele calava essas vozes? Alegrai-vos. Eu acho que quando ele dava esse brado dentro daquele cárcere, sabe, ele escrevia. Eu imagino assim, ele escrevendo e bradando ao mesmo tempo, pastor. Eu acho que na mesma hora essas vozes calavam. Sabe quando você está angustiado e você começa a cantar um louvor, aquele louvor que vem na sua mente? Aí, quando você menos percebe, a angústia foi embora. O refrigério vem. O inimigo não achava espaço, irmãos, na mente de Paulo por causa disso. Ele tinha convicção de quem ele era. Ele tinha convicção para onde ele estava indo. Ele tinha convicção que, mesmo ele estando preso fisicamente, mesmo ele estando doente fisicamente, limitado, ele estava livre aqui, ó. Ele estava livre no espírito dele. Não tem cadeia que possa prender alguém que é livre no Senhor. Não tem barreira, não tem prisão que prenda aquele que é livre em Cristo Jesus. Aleluias. Não se deixe aprisionar. O inimigo tenta nos parar, irmãos, colocando prisões mentais. Como assim prisões mentais? A prisão mental é, sabe qual, irmãos? É a incredulidade. A prisão mental, a gente acha assim, para que eu vou na igreja? Nada muda. Estou sempre nessa mesma situação, queridos. Eu fico imaginando Jesus, quando ele começa a orar, ali no Getsêmani, a dor, a angústia que ele passou ali naquele momento. E eu vejo assim que até o nosso Senhor Jesus, ele sofreu um ataque na mente dele humana, irmãos. Porque quando ele declara para Deus assim, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Eu acho que na hora que ele ora assim, eu acho que o inimigo já ficou assim, ó, ele vai desistir. Ele vai desistir. Eu vou esperar aqui que ele vai desistir. Aí o Senhor pensa no alto, o pensamento dele vai lá nos céus e fala assim, Senhor,
contudo seja feita a tua vontade, não a minha. Oh Deus, é essa declaração que o Senhor quer ouvir de nós, porque às vezes nós não estamos aguentando e pede para o Senhor passar aquela situação de nós, pede para o Senhor, sabe, dar um basta naquela situação. A palavra vai dizer que o Senhor não nos dá algo que a gente não possa suportar, tem um limite, tem um prazo, fala assim, até aqui eu permito, daqui para lá eu vou entrar, e o Senhor, Ele vai deixar chegar. Não duvide de quem você é no Senhor, não duvide das palavras que o Senhor coloca dentro de você, não duvide da palavra que sai da sua boca. Se o Senhor encher a sua boca, fale, que se Ele falar, algo vai acontecer, e se não acontecer também, é a palavra dEle, é boa, perfeita e agradável vontade dEle, que vai prevalecer sempre, não a nossa. É até uma palavra interessante, porque a vontade é de Deus, né? A vontade é dEle, que é boa, perfeita e agradável. Mas a vontade dEle vai agradar a mim? A vontade dEle vai ser perfeita para mim? Vai ser perfeita para você? Às vezes não. Vai ser agradável? Não. Às vezes a gente vai sofrer, irmãos. Jesus, Ele foi para aquela cruz, Ele sofreu horrores. Ele sofreu horrores, Ele sabia que Ele ia sofrer. Quando Ele fala, Senhor, passa de mim esse cálice, Ele já sabia o que Ele ia passar. Mas quando Ele aceita a vontade de Deus, Ele está pronto para aceitar a vontade de Deus. Mesmo assim Ele sabe que Ele vai sofrer, que Ele vai morrer, que Ele vai padecer naquela cruz. Mas lá no livro de Isaías vai dizer que Ele viu o precioso fruto do trabalho dEle. Glória a Deus, que Ele venceu tudo. Ele venceu tudo, irmãos. A vontade de Deus muitas vezes não vai nos agradar. Não vai. Muitas vezes vai nos machucar. Muitas vezes vai nos ferir. Mas a palavra também vai nos dizer que se Ele abre a ferida, Ele cura. Se é Ele que fere, Ele ata, Ele cura, Ele restaura, porque até o ferimento vindo de Deus tem um propósito na nossa vida. Só que às vezes a gente não entende no natural. A gente só entende, irmãos, quando a gente entra lá no Santo dos Santos. Quando a gente entende que os nossos olhos têm que estar lá no alto, irmãos. Estava conversando isso com o pastor Paulo ali. Se a gente ficar olhando aqui para os arredores nossos, aqui para a direita, para a esquerda, nossa, irmãos, é só Jesus, irmãos. Enquanto a gente estiver nesse corpo físico, a gente vai adoecer, a gente vai padecer muitas coisas, irmãos. Mas o Senhor nos prometeu que vai transformar esse corpo nosso, irmãos. O Senhor prometeu que vai nos transformar, que vai nos dar um corpo glorificado, irmãos. É lá que meus olhos estão. Eu quero esse corpo. Eu quero ser glorificado com o Senhor. Eu quero subir nos ares com Ele, irmãos. Se vai ser agora, se vai ser daqui a uma semana, eu não sei, irmãos. Eu não sei, eu quero ser como Paulo, que só enxergava isso. Ele sabia que ele ia ser morto, irmãos, mas ele só enxergava a glória. Ele só enxergava os céus. No livro de Colossenses,
diz assim, Colossenses capítulo 3, diz assim, aleluia, Senhor. Colossenses 3, diz assim, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Pensai nas coisas lá do alto. Porque se a gente fitar os nossos olhos nas coisas daqui da terra, irmãos, a gente desanima, a gente desiste, a gente enfraquece ao ponto de colocar, sabe, como eu falei, em dúvida as coisas do Senhor. O plano do Senhor vai ser sempre melhor que o nosso, irmãos. O pastor Paulo botou isso hoje ali uma mensagem. O plano dele sempre é melhor, irmãos. Não confie no seu próprio plano. Por isso que a palavra nos diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Então espera, pois, pelo Senhor. Sabe, essa palavra de hoje, o Senhor me tocou para estar falando muito rapidamente sobre isso. É um tema, irmão, se a gente for falar sobre batalha espiritual, falar sobre ação demoníaca na mente do homem, tem que ter muito tempo para falar sobre isso, porque você tem que falar da ação dele e da ação de Deus também. Não dá tempo de falar rapidamente num culto de quarta-feira. Mas Deus tem nos chamado para aprendermos a batalhar espiritualmente, a guerrear espiritualmente. Sabe, nós achamos que é muito prático a gente vir para a igreja, sentar, ouvir uma palavra, sair para a nossa casa. Mas eu te convido hoje a fazer uma prova nisso. Quando vier os pensamentos na sua mente, prove se é do Senhor. Como que você vai provar se o pensamento é do Senhor? É puro? É amável? É de boa fama? Vem um pensamento contra alguém. Opa! Mentira! Qualquer pensamento que causa divisão dentro de casa é demoníaco. Pensamento da mulher contra o marido, pensamento do marido contra a mulher, contra os filhos, é demoníaco para causar divisão dentro de casa. E nós precisamos aprender isso. Às vezes está uma bagunça só dentro de casa, a gente fica achando que é o outro. A gente começa a apontar o dedo, achando, é fulano, é os filhos, não, irmãos, é o inimigo mesmo, causando confusão, causando intriga. São as hostes espirituais da maldade que ele envia quando ele acha uma brecha para causar confusão dentro de casa. Quantas notícias a gente vê de coisas acontecendo dentro dos lares, né? Por que isso? Será que é a própria pessoa? Não, irmãos. É os pensamentos que a pessoa não gerencia e começa a aceitar aqueles pensamentos como se fosse seu pensamento, e não é. Então aprenda a detectar esses pensamentos e resistir ao diabo. Lembra a primeira palavra? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A primeira resistência é aqui, é na mente. É a primeira resistência na mente, irmãos, porque tudo que você vê, entenda isso, tudo que você vê com seus olhos, a sua mente absorve. Tudo que você toca, a sua mente absorve. Tudo que você cheira,
a sua mente absorve. Entende isso? Tudo que você ouve, a sua mente absorve. São os 5 sentidos do homem. Tudo isso a sua mente absorve. Então, se você vê uma coisa ruim, sua mente vai absorver. Se você ouve coisa que não presta, sua mente vai absorver. Se você toca em coisa impura, imunda, sua mente vai absorver. Entende isso? Como que a guerra é mental? Não é carnal, irmão. A sua arma é espiritual e ela é poderosa em Deus. Amém, igreja? Se coloque de pé. Glória a Deus. É um pouquinho só, irmãos, de batalha espiritual. Só um pouquinho, só uma pincelada. Nós precisamos aprender mais sobre batalha espiritual, mas precisamos também colocar em prática, dentro dos nossos lares, começar a orar dentro de casa, começar a ungir as coisas dentro de casa. Quando perceber que tem algo estranho acontecendo dentro da tua casa, ore você. Você tem autoridade, sabia disso? A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor deu autoridade. Todo aquele que crê no Senhor tem autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Tem autoridade para expulsar demônio. É pela fé, irmãos. Se você crê, é só você estender a mão dentro da sua casa e orar, e você vai ver um milagre acontecer dentro da sua casa, e você vai dar testemunho do milagre seu. Milagre, irmãos, não é só bênção financeira. Milagre não é só cura física. Milagre é você ter experiência com Deus dessa forma. Alguns anos atrás, irmãos, os vizinhos estavam brigando, irmãos, eu não sabia nem o que era, eu sei que estava uma briga terrível. Eu estendi a minha mão dentro da minha casa e orei, a briga parou na hora. Foi uma experiência que eu tive com o Senhor. Há pouco tempo agora, aconteceu a mesma coisa lá onde eu moro. Começou uma briga do lado. O pessoal estava num churrasco lá, e samba para lá, samba para cá, e daqui a pouco começou uma briga, uma discussão. Eu comecei a orar, irmãos. Eu não orei alto, pastor. A dona da casa ouviu eu orando. Você acredita nisso? Ela ouviu. E ela depois falou com o Januário: Januário, agradece ao marido que eu ouvi ele orando quando estava a briga aqui em casa. E a briga parou, irmãos. A honra e a glória do Senhor. O povo que estava ali brigando não era cristão. Não era. Mas eu sou cristão, eu tenho que orar por eles. Entende isso? O teu vizinho, ele pode ouvir funk, ele pode ouvir pagode, pode ouvir o que quiser. Se tem uma briga lá, alguma coisa está acontecendo, ore você que é cristão. A autoridade está sobre você. E quando a pessoa ouve, a pessoa ela vai declarar assim: ali tem um crente. E quando essa pessoa precisar, vai saber onde bater, irmãos. E é isso que Deus quer te usar. Amém?